nesta noite, receba o nosso pastor Fabiano de Jesus, o preletor oficial da noite, com uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim esse amém tá bom. Agora um para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede para juntos adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Deus seja louvado pela vida de todos que puderam chegar. Glória a Deus. Aqueles que não puderam chegar, Deus sabe qual é o motivo. E louvado seja o Senhor por tudo que está acontecendo esta noite. Glória a Deus. Se assente um instante, irmãos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos companheiros da subprefeitura do Itaim Paulista. Louvo a Deus também pelos companheiros da subprefeitura de São Miguel, de Ermelindo e também da Penha. Louvo a Deus pela vida dos amigos, companheiros, clientes e funcionários da empresa Demax de Mogi das Cruzes. Louvo a Deus pela vida do pastor Fernando Machado, pastor de Barueri, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, um homem muito usado na mão de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque tem sido canal de bênção para nossas vidas. Louvo a Deus também pela vida do irmão Edson, da prefeitura de Ermelindo Matarazzo, um homem usado na mão de Deus para a obra missionária e para a obra evangelística. Louvo a Deus também pela vida de um amigo. Ele não é cristão, ele não é evangélico, mas ele é um homem que tem um comportamento digno de aplausos. Louvo a Deus pela vida do José Francisco Saraiva. É um senhor que trabalha na nossa equipe, lá no Ermelindo Matarazzo. É um homem que tem obras para Deus nosso Pai. Ele não é cristão, não é evangélico, mas tem muito mais obras do que muitos crentes, do que muitos cristãos. Então Deus seja louvado pela vida dele também. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo de número 8, e o versículo número 32. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida da irmã Eliette Barbosa. Eliette Barbosa fez parte e ainda faz como amiga, como irmã em Cristo. Ela fez parte da minha vida em um momento muito especial. Quando eu sofri o acidente, eu fiquei 3 meses no hospital, e a irmã Eliette Barbosa, ela é enfermeira do Tissetuba aqui em São Miguel, e ela cuidou de mim os 3 meses no hospital. E quando eu saí do hospital, eu tinha uma agenda para cumprir de pregações em Santa Isabel. E todas as igrejas que eu ia, ela ia me acompanhando, cuidando da minha saúde. Então Deus seja louvado pela vida da irmã Eliette Barbosa. Glória a Deus. Eu até então ouvia falar muito de anjo, mas nunca tinha conhecido um até conhecer a Eliette Barbosa. Então Deus seja louvado pela vida dela. Glória a Deus. Deus seja louvado também pela vida da irmã Laila. Deus seja louvado pelo meritíssimo da cidade de Itaquaquecetuba. Deus seja louvado pela Lucilene Barbosa de Indaiatuba. Deus seja louvado pela Daniele Barbosa de Santa Isabel. E Deus seja louvado por todos os amigos que têm trabalhado nas missões comigo e na obra da evangelização. Glória a Deus. Agora vamos ler a palavra do Senhor em João, Evangelho de Nosso Senhor, João capítulo 8, versículo 32. Glória a Deus. Fica de pé um instante agora, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 32.
Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Agora em um coral bem lindo todos nós. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto Rodrigues, pastor local que nos apoia neste trabalho aqui hoje, e louvo a Deus também pela vida do presbítero Alain Fernandes, que nos apoia neste trabalho aqui hoje, um trabalho de missões, um trabalho evangelístico, um trabalho de libertação. Por isso foi dado este tema. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se identificou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abraham Lincoln teve a sua participação na história da humanidade, mas não pôde dizer estas palavras para a humanidade. Buda teve a sua participação na história da humanidade, mas também não teve o poder, a capacidade de usar estas palavras para a humanidade. A princesa Isabel teve a sua participação na história da humanidade, mas também não pôde proferir tais palavras. Alberto Santo Dumont também teve uma participação importante na história, mas também não pôde usar estas palavras. Pócrates de Cros também teve uma grande participação na história, mas também não teve a capacidade de proferir estas palavras para a humanidade. Observamos que Thomas Edison também teve uma participação muito importante na história, mas também não pôde dizer tais palavras para a humanidade. Observamos, meus irmãos, Joseph T. Smith teve uma grande participação na história da humanidade, mas também não pôde dizer estas palavras para o ser humano. Observamos o Papa, uma autoridade eclesiástica na terra, um líder religioso, mas também não pode proferir estas palavras para a humanidade. Orar, nós oramos. Jejuar, nós também jejuamos. Consagrar as nossas vidas, nós também consagramos. Nos santificar na presença de Deus, nós também nos santificamos. Mas libertar uma vida, somente Jesus Cristo pode libertar. Transformar uma vida, somente Jesus Cristo pode transformar. Salvar uma alma, somente Jesus Cristo pode salvar. Foi por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus Cristo pronunciou estas palavras, ele já estava eliminando qualquer um outro que quisesse se colocar como a verdade. Ele estava eliminando qualquer um outro que quisesse se colocar como sendo o caminho para a eternidade, para chegar até Deus. Ele estava eliminando qualquer um outro que quisesse se colocar como tendo a vida eterna. Somente Jesus Cristo leva à eternidade. Somente Jesus Cristo leva ao céu. E ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Amados e queridos irmãos, quando a gente sai no campo das missões ou na obra evangelística, algumas pessoas escutam a palavra de Deus e logo em seguida elas dizem: mas se Deus existe, por que muitas pessoas estão passando fome? Se Deus existe, por que muitas pessoas estão morando nas calçadas? Por que muitas pessoas estão morando debaixo das pontes? Se Deus existe, por que pais estão matando filhos e filhos matando pai? Isto tudo é cumprimento da palavra. E a palavra oficial que foi lida esta noite,
aquele que praticar o pecado, ele é escravo do pecado. A culpa não está em Deus, a culpa não está no Senhor Jesus, a culpa não está na palavra, a culpa está no próprio homem. É o homem que escolhe se ele quer morar em um vilarejo, em uma periferia, ou em uma mansão, em um condomínio fechado. É o homem que escolhe se ele quer ter uma vida de qualidade, morar com qualidade, vestir com qualidade, viver com qualidade de vida, ou ter uma vida miserável, pobre, na destruição. Deus disse em sua palavra, o nosso Senhor disse, se não me foge da memória, em Mateus capítulo 7 e versículo 24, se não me foge da memória, ele disse assim: aqueles que ouvirem a minha palavra e as cumprirem, é comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio toda a destruição, mas aquela casa continuou de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que escutarem estas minhas palavras e não as cumprirem, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio as ondas do mar e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Aí vejamos e aprendemos que está na mão do homem escolher como ele quer ser, e você é aquilo que você quer, e você é aquilo que você pensa ser, aquilo que você quer ser, aquilo que você pensa ser, você assim será. Está nas tuas mãos o se dedicar na presença de Deus. Muitas pessoas querem a vitória, muitas pessoas querem a bênção. Quem que não quer a vitória? Quem que não quer a bênção? Todos querem a vitória, todos querem a bênção, mas não se dedicam. Você deve se dedicar, e você deve se entregar pelo seu objetivo. Na mão de Deus você está, na mão do Senhor Jesus você está, na presença do Espírito Santo você está. E não basta tão somente querer a vitória, não basta tão somente querer a bênção, tem que se dedicar por esta vitória, tem que se entregar por esta vitória, tem que se entregar por esta bênção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje em dia, o sistema mundial tem feito da população reféns. Você talvez não sabe, mas existe no Brasil uma falsa democracia. Talvez você não sabe, mas existe em toda a terra uma falsa liberdade. Na verdade, você ainda não é livre. Na verdade, você ainda está preso ao sistema mundial. E o sistema mundial tem feito da população em geral reféns. E como é que ele te faz refém? Através de uma arma? Não, ele te faz refém através da mídia, ele te faz refém através de toda a distração que eles te oferecem. Você se torna refém daquilo que você faz, daquilo que você se dedica e daquilo que você pratica. Porque enquanto você, moça, enquanto você, rapaz, está distraído, o diabo está roubando a sua mente. E enquanto o diabo rouba a sua mente, falta neurônios no teu cérebro para poder estudar, para poder fazer uma faculdade, para poder ter um bom emprego, para ter uma saúde mental, a forma de você ser inteligente para alcançar toda a promessa que Deus te fez. Você está distraído, mas nesta noite a palavra de Deus vai te acordar. Renuncia ao pecado, renuncia ao adultério, renuncia à prostituição, renuncia à fornicação, renuncia à vaidade, renuncia às ofertas do diabo, renuncia tudo aquilo que te prejudica de ter uma comunhão com Deus, de ter uma comunhão com Jesus, de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Deus fez uma promessa e cabe a você agarrar esta promessa e começar a se dedicar, porque tudo que Deus prometeu está de pé. Mas a verdade é que
que você está cochilando espiritualmente. A verdade é que você está dormindo espiritualmente, enquanto o diabo rouba a sua mente através de distração, porque tudo que o inimigo tem oferecido na mídia, na internet, no programa de TV, chama-se distração. Enquanto o adversário distrai você, ele vai roubando o seu tempo. Aquilo que o ser humano tem de mais precioso é o tempo. O tempo é muito precioso. Enquanto você está distraído, enquanto você está distraída, sabe o que acontece? O adversário vai fazendo com que você não enxergue a verdade.